Bom dia, alunos do 9º ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Sou a professora Ellen, da disciplina Cidadania Moral e Ética, e hoje nós vamos continuar o conteúdo para a nossa segunda avaliação. Inicia lá no capítulo 2 do livro e o título é A Filosofia e a Sua Crise. Bom, como nós já vimos anteriormente, a filosofia ela surge na Grécia, né? Principalmente tem ali os seus teóricos principais, Sócrates, Platão, Aristóteles, mas sobretudo Sócrates, que rompe com a tradição de estudar os fenômenos da natureza e passa a observar o homem como centro, o homem como ponto a ser analisado, a ser compreendido dentro do todo do contexto filosófico, do contexto humano. Então, nesse contexto, a filosofia ela inicia ali, né? E depois ela vai perpassando outros períodos, que vem o medievalismo, tendo como principal representante Santo Agostinho, e depois passa para o modernismo, tendo como um dos seus representantes René Descartes. O que acontece? Existe um momento em que a filosofia ela está estabelecida, existe um plano filosófico, uma teoria filosófica que está estabelecida, que é reconhecida. No entanto, em algum momento, vem um outro filósofo e contrapõe, critica aquilo que já está colocado, aquilo que já está estabelecido, que já é aceito. E diante disso, se acontece o que nós chamamos de crise, né? A crise, nesse contexto, ela não vem como algo extremamente negativo, mas como uma desconstrução para que algo novo seja construído. Aí no livro de vocês, nós temos uma definição de crise, da palavra crise. Então acompanhem aí, na página 18 tem a seguinte definição. Antes de ser uma atividade do pensamento, a crise, enquanto separação, delimitação, encontra-se ela mesma nas coisas. O mundo, este mundo que experimentamos e no qual vivemos, é composto de múltiplas realidades que estão separadas umas das outras, ao mesmo tempo que compartilham de um único espaço e tempo. A unidade de cada coisa, sua singularidade, faz com que cada realidade limitada por seu próprio ser seja separada de tudo que não é ela mesma. Então, percebam, é um contexto, né, uma definição um pouco densa, mas o que ele está colocando para nós? Que a crise é tudo aquilo que vem para mexer, para modificar aquilo que já está limitado no próprio ser, aquilo que já está limitado no conhecimento. Então, a crise ela vem para transformar as estruturas, né? A crise, enquanto separação, delimitação, ela vem tirar aquilo que está estabelecido na sociedade, aquilo que está aceito e arraigado, aquele conhecimento filosófico que já se fortaleceu, para trazer as transformações necessárias, para trazer aquilo que modifica, aquilo que transforma a sociedade. Outra definição que nós temos, ainda continuando aí na página 18, é de que a crise ela é um impulso contínuo da existência humana e da reflexão filosófica, ou seja, o próprio ser humano, ele vive em crises que são impulsionadoras do seu avanço, da sua movimentação. Exemplo disso, você faz uma avaliação hoje. Vamos dizer que você fez a primeira avaliação de cidadania moral e ética. Você não foi bem nessa avaliação. Então, essa avaliação
serve para você entrar em crise e transformar o seu modo de funcionamento, o seu modo de estudo, para que na próxima avaliação você tenha uma nova estrutura, uma nova avaliação positiva dessa vez. Então é isso que ele está falando. A crise, ela é um impulso contínuo para que você transforme, para que a existência humana encontre a sua reflexão filosófica. É impensável o surgimento da filosofia sem a crise da religiosidade grega. Então, lembram que a gente já estudou, a gente já viu que a religiosidade grega, ela era pautada nos mitos, e a partir do momento em que os filósofos começam a procurar ali a arqué, que é o princípio fundador de tudo, eles começam a estudar os fenômenos da natureza tentando encontrar explicações racionais, explicações experimentais sobre isso, eles deixam o mito de lado, ou seja, tem uma crise, uma quebra com o mito para que a filosofia ganhe espaço. Tá? Então, é impensável que a filosofia ela avance se não tiver uma crise no pensamento mítico, certo? É impensável a democracia e a tragédia sem a crise da filosofia pré-socrática, ou seja, a filosofia antes de Sócrates, ela não tinha esse estabelecimento, não aceitava essa democracia. E Sócrates ele vem estabelecer muito isso, de que as pessoas devem refletir e que elas devem ter espaço de reflexão. Tá? É impensável Sócrates, Platão e mesmo Aristóteles sem os sofistas para desafiá-los. Os sofistas eram uma escola da Grécia, né? Que eles, de certa forma, vendiam os ensinamentos, eles se preocupavam com a oralidade, eles se preocupavam em defender a verdade absoluta das coisas, independente. Eles se preocupavam em defender, o argumento, que aquele argumento fosse forte o suficiente, não precisaria se preocupar com a verdade absoluta das coisas, né? Então, quando Sócrates ele vem ao encontro disso, ele vai contrapor essas ideias dos sofistas, de que o argumento é o mais importante, de que basta você falar bem para tudo ir bem. Dando continuidade aqui à leitura, pode parecer desolador que estejamos aqui afirmando que as coisas são como são e o que podemos fazer é responder a esse apelo da crise que nos interpela o tempo todo. Porém, as coisas não são ruins assim. Então, ele está fazendo aqui um apelo para que a gente entenda a crise como algo motivador, como algo incentivador. Trazendo um pouquinho para o nosso contexto, para a realidade, por exemplo, muitas pessoas dizem que a economia ela cresce durante uma crise, por exemplo, né? Depois de uma crise, no caso, que a crise ela incentiva as pessoas a criarem oportunidades, criarem formas de solucionar os seus problemas. Então, é nesse sentido de a crise funcionar como impulsionador, não como um problema, não como uma destruição do que já tem, mas como um impulsionador para a criação de novas coisas. E assim nós concluímos esse início de capítulo, tá? Nós discutimos o que é a crise, o conceito, a ideia de crise que se tem nesse início de capítulo para nós podermos continuar as nossas atividades, certo? Então, vocês vão fazer a atividade do livro da página 18, questão 1, 2 e da página 19, questão 3, tá? Então, questão 1, 2 e 3 desse capítulo. Tirem o print, tirem a fotinho e enviem no WhatsApp para eu corrigir, tá bom? Muito obrigado, tenham todos um bom dia.